Boa noite, meu irmão, minha querida irmã. É um prazer imenso ter você conosco neste culto. Nós, da família da Água da Vida, queremos que você se sinta à vontade, e desejamos que o Espírito Santo fale grandemente ao seu coração, que este culto, o Senhor, possa falar grandemente à sua vida, à sua família. Amém? Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo que se encontra em Salmo 122, o versículo 1, que diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho a certeza que, infelizmente, nós neste momento não podemos estar juntos. Cremos que em breve nós estaremos juntos. Sabemos que a saudade é grande de nós estarmos juntos fisicamente, mas também nós temos a certeza que o Senhor, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então que neste culto você renove as suas forças no Senhor e que a alegria do Senhor invada totalmente a sua vida, em nome de Jesus. Que tenhamos um culto abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar com você para nós consagrarmos e entregarmos este culto nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor não perde o controle de nenhuma situação. Pai, nós queremos entregar este culto, que este culto fale grandemente, o Senhor fale grandemente aos nossos corações, às nossas famílias. Deus, toma este lugar, porque este culto não é prestado a pessoas, mas primeiramente, antes de tudo, este culto é para o Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Que tenhamos um culto abençoado, em nome de Jesus. Para
Graça e paz, povo de Deus, é uma alegria mais uma vez podermos estar juntos aqui nesse momento de comunhão, dizer para você que é uma satisfação, uma alegria ter você conosco nessa noite. Seja bem-vindo ao Arraial Água da Vida, nosso momento de comunhão. Estamos aí ansiosos para a nossa igreja poder voltar aos nossos cultos normais, e eu creio que aí brevemente estaremos. Tá bom, estamos aqui em Campo do Jordão aí terminando de ajudar no auxílio do piso aqui, e dizer para você que é uma alegria ter você conosco, e estamos aí convictos, alegres e certos de que rapidamente vamos poder voltar a estarmos juntos aí, confraternizando, adorando e bendizendo ao Senhor juntos aí na presença dele. Amém? Deus te abençoe. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, sinta-se alegre de poder ter você conosco. Amém? Dizer que você é importante para o Senhor e você é importante para cada um de nós. Amém? Deus abençoe, que você tenha um culto abençoado no Senhor, aguardando aí brevemente a gente poder estar aí juntos aí na igreja, cultuando a esse Deus que vive e reina para todo sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, uma boa noite. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com a saúde em dia, que todos estejam animados para cultuarmos hoje ao Senhor, nesse domingo maravilhoso, qual o Senhor preparou para nós. Eu quero deixar um texto para você que hoje participa conosco, você que nos visita, você que hoje pela primeira vez está cultuando ao Senhor, assistindo esse culto pelo YouTube, você que tem nos acompanhado há algum tempo. Eu quero deixar um texto para você que se encontra em Mateus capítulo 6, o verso 33, é um texto que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, né? Você que está ansioso, preocupado nesse período de pandemia, você que fica apreensivo com algumas situações, a Bíblia nos diz o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Ou seja, priorize na sua vida o reino de Deus, priorize na sua vida as coisas espirituais, tudo que você for fazer, coloque nas mãos do Senhor, apresente ao Senhor, cada passo que você for dar, cada decisão, cada projeto, ou a sua dificuldade, o seu problema hoje, apresente ao Senhor, coloque nas mãos do Senhor, busque ao Senhor em primeiro lugar. Em tudo que você for fazer, priorize as coisas de Deus, e as demais coisas o Senhor cuidará para você, porque a Bíblia nos diz que Ele também trabalha enquanto nós dormimos. O Senhor Ele cuida de nós em todo o tempo. Amém? Então fique com essa palavra, e após o culto você possa deixar o seu comentário no YouTube, o seu joinha no YouTube, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e você seja edificado nesta noite por este culto, pelas mensagens de louvor e pela palavra do Senhor. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também o coração.
nossa canção. Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Esse é o nosso momento de oferta. Eu gostaria de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: E erguendo os olhos Jesus, observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de oferta. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas e exclamou: Com toda a certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Portanto, todos os ofertantes deram aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo aquilo que ela tinha, todo o seu sustento. E com essa reflexão bíblica, eu gostaria de começar o nosso momento de oferta. Nós temos que participar disso, participar desse momento com consciência, sabendo do que está proposto em nosso coração. A partir do momento que eu ajudo, a partir do momento que eu oferto, participando de uma igreja missionária como nós participamos, nós temos a convicção que estamos ajudando os missionários, estamos ajudando a obra local, a partir da evangelização onde nós estamos inseridos. Enfim, nós estamos ajudando a igreja em diversos setores. A partir do momento que nós ofertamos, a partir do momento que nós deixamos a nossa contribuição, nós estamos abençoando a vida de muitas pessoas, direta e indiretamente. E essa passagem nos faz lembrar justamente dessa importância. Nós não temos que dar aquilo que nos sobra, aquilo que não vai fazer diferença para nós. Nós temos que dar aquilo que está proposto em nosso coração. Nós temos que contribuir de maneira correta, de maneira consciente. Nós precisamos saber que a nossa contribuição está sendo utilizada para a obra de Deus. E nós vemos isso, graças ao nosso bom Deus, nós vemos isso acontecer na nossa igreja. Os recursos captados por ela são enviados a campos missionários, são enviados às pessoas que de fato precisam de alimentação, vestimenta, aluguel, e nós somos responsáveis por isso. Deus nos dá uma grande missão, a missão de poder ajudar essas pessoas, a poder ajudar a obra dele. Então que nós possamos fazer como essa viúva pobre, que nós damos ao Senhor, que nós entregamos ao Senhor de fato tudo aquilo que está proposto em nosso coração, como uma prova de fé, pois nós sabemos que todo o dinheiro, todas as arrecadações são voltadas sim para a obra do Senhor. E como eu posso fazer a minha contribuição nesse período de pandemia? É fácil. É só você anotar o número da agência e conta, que vai estar aparecendo para você aqui embaixo no vídeo, ou também procurar o nosso pastor Ricardo Vaz, que vai estar indo até você para pegar o seu dízimo, a sua oferta, caso você tenha dificuldade de fazer uma transferência bancária ou então depositar o dinheiro, ok? Que você possa ser abençoado, que você possa ter uma semana de vitória e saiba que esse momento é um momento exclusivo da igreja, mas você visitante que está conosco aqui no canal e quiser também participar dessa obra, eu também digo a você, sinta-se à vontade para também nos ajudar com isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de orar pela sua vida em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que aqui está, ó Deus, no nosso canal. Abençoa também, ó Deus, as ofertas que vão ser colocadas, ó Deus, na conta da igreja. Abençoa também, ó Deus, cada irmão que está ofertando, cada irmão que está participando desse momento. Pai, muito obrigado pela vida de cada um deles, muito obrigado pela vida de cada pessoa também, ó Deus, que por algum motivo não pôde ou não vai poder ofertar nesse momento, mas que o Senhor possa estar abençoando igualmente a vida desses irmãos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Isso
Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque ele me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, que o Senhor resplandeça, que o Senhor movimente, que o Senhor faça morada no teu coração nessa noite, querido. Como é bom mais uma vez poder estar falando com você, com a tua família, com a tua igreja neste momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você é feliz? Isso? Você é feliz? Você está satisfeito com aquilo que Deus tem feito na tua vida? Você está satisfeito com aquilo que Deus tem feito na tua família? Aquilo que Deus tem feito na vida dos teus filhos, de toda a tua parentela? E por que eu gostaria de perguntar isso neste momento onde nós vamos falar sobre evangelismo e missões? Porque nós precisamos entender, querido, a grande e maravilhosa obra de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para que nós possamos de fato entender a importância de evangelizar e de apoiar um trabalho missionário. Porque se eu estou satisfeito, se eu sou feliz com a minha vida, eu preciso entender que toda essa felicidade, ela também traz responsabilidade. O Evangelho, ele traz responsabilidade. A palavra do Senhor, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, Paulo vai falar que Deus nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós olhamos o que Deus fez nas nossas vidas e toda essa felicidade que Ele traz para mim, para minha casa, para minha família, eu preciso querer isso para aquela pessoa que está ao meu lado. Eu preciso querer isso para o meu vizinho. Eu preciso querer isso para a minha rua. Eu preciso querer isso para o meu bairro. Isso deve pulsar no meu coração. Isso deve me incomodar. Então, querido, se hoje você responde sim à pergunta que eu fiz, se você é feliz,
A gente também precisa se perguntar na sequência, falar, se eu sou feliz, eu também tenho feito outras pessoas felizes. Se a palavra de Deus me faz feliz, será que eu tenho pregado essa mesma palavra para que outros sejam felizes? Se eu sou abençoado, será que eu também tenho pregado para que outros também sejam abençoados? Quando a gente olha para o testemunho, para a graça que Deus derrama sobre a nossa vida, a gente precisa fazer essas perguntas. A gente precisa se perguntar, puxa, Deus me resgatou do domínio das trevas. Aleluia, glória a Deus. Isso não pode ser um fim em si mesmo, um fim em si só. Precisa dar fruto, precisa fazer com que eu seja diferente. Que eu ore por missões, que eu invista em missões, que eu me preocupe com os missionários, que eu evangelize a minha família, que eu evangelize meus parentes que não conhecem a Jesus. Porque se a felicidade está na minha casa, e eu sei que todo fim de semana o filho do meu vizinho está chegando embriagado em casa, ou o filho do meu vizinho está tendo aquele momento de dificuldade e está enfiado nas drogas, a minha felicidade ela não está completa. A minha felicidade ela não vai estar completa. Porque isso deve nos incomodar. Se eu olho para a minha rua e eu vejo que na minha rua tem algo que não glorifica a Deus, aquilo precisa me incomodar. Aquilo precisa mexer comigo. Aquilo precisa mexer no nosso coração. Então eu gostaria que nós olhássemos para a nossa vida, que nós olhássemos para a nossa felicidade e ficássemos incomodados se os outros ao nosso redor também têm essa felicidade, essa bênção de ter certeza de que foram resgatados do domínio das trevas e hoje vivem no reino do Filho do amado, do Filho amado, que é o nosso Senhor Jesus. Paulo dá testemunho, quando dá testemunho da sua conversão lá em Atos, no capítulo 26, abra lá em Atos, capítulo 26, no versículo 17, Paulo falando sobre aquilo que Deus fez, sobre aquilo que aconteceu com ele, sobre a experiência com o Senhor Jesus. Ele diz que o Senhor Jesus fala a ele, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Querido, qual foi o propósito da conversão de Paulo? Primeiro, glorificar a Deus. Todos nós nos convertemos para isso, para reconhecer a soberania e o poder de Deus, para reconhecer que Deus é Deus e o adorar em espírito e em verdade. Mas também, assim como Paulo vai dizer aqui, para abrir os olhos daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, para convertê-los das trevas à luz, para saírem do poder de Satanás e conhecerem o poder de Deus. Então, querido, se você é feliz, volto a te perguntar, você é feliz? Você está satisfeito? Então coloque diante de Deus a sua vida. Fala assim, Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero ser usada. Eu quero ser uma guerreira de oração, Pai. Eu quero ser, Pai querido, alguém que ora, que clama, que é Deus que bate mesmo no mundo espiritual, que bate nas portas do mundo espiritual, onde batalhas são travadas. E eu quero clamar, ó Deus, pela minha família. Eu quero clamar pela minha rua, eu quero clamar pela minha vizinhança. Eu quero clamar pelos campos missionários. Eu quero investir em missões. Eu quero saber, ó Pai querido, que eu quero ter convicção, eu quero ter tranquilidade no meu coração de que não falta o pão para aquele missionário, de que não falta o subsídio para a tua igreja. Eu quero ser esse homem feliz, abençoado e que tem plena consciência das responsabilidades como cristão. Amém? Vamos estar orando nessa hora? Vamos agradecer a Deus, vamos clamar diante do Senhor pelos nossos campos missionários. Amém? Você se junta com toda a igreja do Senhor espalhada sobre toda a face da terra nessa hora, que não se cansa de clamar. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, santo, glorioso, bendito e eterno Pai.
Deus amado, nós colocamos os nossos corações diante da Tua presença nessa hora. Nós pedimos, Pai querido, que o Senhor, mais uma vez, venha, Deus, com Teu amor, com Tua graça, com Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, guardando o nosso coração de tudo aquilo que não provém de Ti e nos ajudando a caminhar, Pai. Pai, nós colocamos diante do Senhor nessa hora, Pai querido, os campos missionários, os evangelistas. Ó Pai querido, colocamos diante do Senhor nessa hora, Deus, todos aqueles, ó Pai querido, que entendem a responsabilidade de pregar a Tua palavra. Todo o Teu povo, ó Pai querido, que é tão abençoado, que é tão feliz, que, ó Deus, recebe tantas bênçãos do Senhor. Que entenda, Pai querido, que tudo isso, Deus, nos traz responsabilidades. Ó Deus, a maior responsabilidade, ó Pai, que temos diante disso tudo é pregar a Tua palavra, é pregar o Teu amor, é pregar, ó Deus, o Teu evangelho. Ó Deus, é ficar incomodado, ó Deus, com as injustiças que acontecem, ó Deus, é ficar incomodado com o pecado que ronda, Pai querido, a nossa vizinhança, que ronda o nosso lar, o pecado que ronda, Pai querido, o nosso trabalho, o pecado, Pai querido, que cerca, Pai querido, os nossos filhos. E, ó Pai querido, que nós possamos pregar, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ver o Teu poder sendo manifestado nestes lugares, vendo essas vidas se converterem, vendo o quebrantamento, ó Deus, o arrependimento, ó Deus, nessas vidas, Deus, e que em nome do Senhor Jesus, a nossa felicidade ao Te conhecer, a nossa felicidade ao Te servir, Senhor, seja também a felicidade de todos esses, ó Deus, que ainda não Te conhecem, que ainda não Te buscam, que ainda não Te glorificam. Deus, que em nome do Senhor Jesus isso possa nos incomodar a cada instante da nossa vida. Que ao olhar, ó Pai querido, para a nossa rua e ver tantas coisas erradas que nós não concordamos, Senhor, que isso venha nos despertar para a responsabilidade que nós temos de orar pela nossa vizinhança, de pregar a palavra aos nossos vizinhos. Que todas as vezes, ó Deus, ao chegar ao nosso trabalho e ficar indignado, Pai querido, com algumas coisas que nós ouvimos, que isso também chame a nossa atenção da nossa responsabilidade de pregar aos nossos amigos, ó Deus, a esses pais, ó Deus, e mães de família que ainda não Te conhecem. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que assim como Paulo fez, que nós possamos dar testemunho da nossa conversão e entender, Deus, os motivos pelo qual o Senhor nos abençoa tanto. Que é pregar a Tua palavra, que é abrir os olhos daqueles que não Te conhecem, Deus, e fazer o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia conhecida e reconhecida por cada um destes. Abençoa nossas vidas, Deus. Nos incomoda. Nos faz, ó Pai querido, missionários e evangelistas natos, para que aonde quer que nós estejamos, nós possamos, ó Deus, ser obedientes ao Teu ID. Faz isso em nossa vida, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A graça é um dom, um presente, um favor imerecido. Deus derrama a sua graça sobre pessoas e quando Ele faz isso, situações são mudadas e o rumo da história é alterado. E falando nos congregacionais do Brasil, realmente é uma história cheia da graça de Deus. Primeiro na vida de um homem chamado Robert Reid Calley. Ele nasceu na Escócia, em 8 de setembro de 1809, filho de família protestante. Mas perdeu seu pai com 10 meses de vida e sua mãe com 6 anos de idade. Durante a adolescência e juventude, ele se tornou um ateu. Mas a graça fez com que ele desenvolvesse intelectualmente e foi um aluno brilhante. Aos 16 anos de idade, ingressou na Universidade de Medicina e aos 20 anos diplomou-se em farmácia e cirurgia em Glasgow, na Escócia. E foi através de sua experiência na área da saúde que a graça o alcançou.
Em 1835, ele teve a experiência com uma anciã enferma, que ao sentir muitas dores em sua enfermidade, foi confrontada pelo doutor em sua fé. Ao que ela disse a Calley: leia o livro. Naquela hora, o seu ateísmo foi abalado. 3 anos depois, ele casa-se com Margaret e torna-se doutor em medicina aos 29 anos de idade. No mesmo ano, a graça o leva para a Ilha da Madeira, para tratamento de saúde de sua esposa. E é na Ilha da Madeira que a graça o fez aprender o português. E também é lá que ele foi ordenado ministro do Evangelho em 1839. Na Ilha da Madeira, ele fundou escolas bíblicas e nas consultas médicas orava pelos atendimentos e colocava textos bíblicos nas receitas. Esta mesma graça, na vida do doutor, fez com que se desencadeasse uma perseguição contra ele em 1841, iniciada por empregadores e médicos e que despertou a atenção da Igreja Católica. O resultado foi a sua prisão em 1843. 3 anos depois, ele teve sua casa depredada e queimada e a sua fuga para abrigar-se na casa do cônsul inglês, disfarçado de velhinha doente, marcou a expulsão de vários cristãos da ilha, inclusive a dele. De lá foi para Londres, Irlanda, Malta e finalmente para Beirute, com as enfermidades de sua esposa. E lá mesmo ela veio a falecer. Após um tempo, ele conhece Sarah Poulton, moça congregacional que falava fluentemente vários idiomas, além de ser musicista, poeta e pintora. Em Beirute mesmo, eles vieram a se casar. Em 1853, a graça o levou para os Estados Unidos, onde ele presta apoio a vários irmãos madeirenses que refugiaram-se ali pela perseguição. E durante os anos de 53 e 54, ele tem acesso ao livro Reminiscências de Viagens e Permanências no Brasil, quando então toma conhecimento do país. Esta mesma graça faz com que eles cheguem ao Brasil no ano de 1855, quando desembarcaram no Rio de Janeiro, no dia 10 de maio. E em 19 de agosto de 1855, o casal de missionários organizou uma classe de catequese, chamada na tradição protestante de escola dominical, onde 5 crianças foram ensinadas sobre a história do profeta Jonas. Esta aula é considerada como um marco, pois lançou as bases da missão protestante evangelizadora definitiva em língua portuguesa, que deram origem à Igreja Evangélica Fluminense, considerada a primeira igreja evangélica permanente no país. O Evangelho da Graça estava sendo fincado no Brasil. Esta mesma graça fez o Dr. Calley lutar contra as injustiças sociais. Ele ajudou o país na época em que a situação sanitária do Brasil assolava principalmente os mais pobres. Criou uma classe de estudos para os negros, na época da escravidão. Com a sua influência junto ao imperador Dom Pedro II, viabilizou o registro de nascimentos, óbitos e casamentos para pessoas de qualquer religião, os quais não eram regulamentados. Também conseguiu a autorização para celebrações de casamento por pastores, bem como autorização para sepultamentos de evangélicos nos cemitérios públicos. A graça também os fez produzir materiais importantes para o protestantismo brasileiro em português. Além dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, a música sacra foi fortemente marcada pelo uso dos salmos e hinos, inário com canções devocionais e que passou a ser utilizado por outras tradições protestantes durante quase todo o século XX,
sendo este um legado de Sarah Poulton Calley, principal tradutora, autora e editora dos hinos da coletânea. É a graça na perseguição, na evangelização, em sua família, na luta contra a injustiça. É a graça no crescimento do Evangelho. É a graça que não parou e ainda é derramada até hoje. Congregacionalismo Brasileiro, 165 anos. Uma história cheia da graça de Deus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a
Senhor Jesus Cristo, que essa graça e essa paz esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida todos os dias. Eu queria falar um pouco sobre esse momento que iremos passar, momento de oração. E pensando nisso, eu me lembro o tempo que os meus filhos eram pequenos, uns com 2 anos de idade, o outro com 3 anos de idade, e tudo que eles falavam, eu como pai entendia o seu pedido, entendia as suas necessidades, os seus medos. Assim também é o nosso Pai que está no céu. Ele entende as suas aflições, as suas necessidades. Talvez por isso o apóstolo Paulo recomenda que devemos orar em todo o tempo. E é o que nós faremos agora. Mas independente desse tempo do culto, eu sugiro que você siga a recomendação bíblica de estar orando em todo o tempo, independente da situação, independente do problema. Vamos orar? Feche os teus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Queremos, Senhor, interceder pelo nosso país, pelos nossos governadores, por aqueles, ó Pai, que estão imbuídos, Senhor, com esse ministério, Senhor, de trazer, Senhor, paz ao nosso país, paz às nossas cidades. E sabemos, ó Pai, que dependemos, ó Pai, de cada ministro da saúde, da segurança, enfim, todos eles que foram eleitos, Pai. Oramos também pelo nosso governador, que ele tenha uma vida sossegada, uma vida de paz. Oramos, Senhor, pelo prefeito de Volta Redonda, para que esse homem, Senhor, tenha sabedoria. E no momento de crise, Senhor, que a cidade tenha atravessado, o Senhor possa estar dando estratégia a esse homem. E não somente a ele, mas todos aqueles que auxiliam esse homem no governo dessa cidade. Oramos pela nossa igreja, oramos, Senhor, pelos nossos pastores, especialmente sobre o pastor Gerson, que ele possa, Senhor, ter uma liderança, Senhor, voltada para esse momento tão difícil que as igrejas têm passado. Oramos pela família da nossa igreja, todos aqueles que têm passado por alguma dificuldade, quer seja enfermidade, desemprego, algum distúrbio social, Senhor. Nós oramos por eles agora e te pedimos que o Senhor venha abençoar e trazer a resposta, a solução, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder
nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Boa noite, amados irmãos, é a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui para parabenizarmos os aniversariantes da semana. E Deus tem uma palavra maravilhosa para cada um de vocês, que está lá em Salmos 92, no versículo 1 e 2, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Amém? Amados e queridos irmãos, nós temos que ser totalmente gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Vocês têm agradecido a Deus tudo aquilo que Ele dá para você, todo dia? Agradece a Deus ao levantar, ao dormir, a poder estar com saúde, ter um emprego bom, ou mesmo não tendo emprego, mas que Deus está cuidando de cada um de vocês em todo momento e toda hora. Nós temos que ser agradecidos em todo momento da nossa vida. Esse Deus maravilhoso é tão grande, que nós só podemos agradecer por tudo que Ele tem feito por mim, por você, pela sua família, pelos seus filhos, quem é casado, né? E que nessa data de aniversário, muitas das vezes, nós esquecemos de agradecer. E nós temos que agradecer, de fato, todo momento, todo instante, né? Um coração grato deve ser uma realidade na vida de qualquer pessoa que se considera cristã. Não merecemos nada, mas através de Jesus temos tudo. Não é verdade? Temos tudo. Todos os dias são propícios e devemos dizer: obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Todos os dias, todo dia da nossa vida. No acordar e ao dormir. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a vida de vocês. E que Deus abençoe a cada um, que aproveite bem esse dia de aniversário, curtam, mas principalmente agradeçam, mas agradeçam muito a Deus por você estar aqui podendo curtir essa data tão maravilhosa que Deus criou para você. Deus abençoe a cada um. E agora nós vamos ter uma palavra de oração para vocês. Amém? A paz do Senhor, igreja, é com muita alegria que estamos participando do nosso culto online e queria deixar uma oração para os aniversariantes. Vamos falar com o nosso Deus, vamos curvar as nossas cabeças. Paizinho querido e amado, grato te somos, Senhor, por tantos benefícios, Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, tem nos guardado, nos livrado, nos protegido, nos amado de tal maneira que não somos merecedores, papai. Nós somos gratos a Ti pela bênção da vida, ao qual o Senhor tem abençoado os meus irmãos que completam hoje mais um ano de vida. Amém. Na Tua presença, que é o maior privilégio, é completar mais um ano de vida na presença do Senhor. Ó Deus, cuida de cada um, supra as necessidades, que eles possam sentir a Tua presença, buscar intimidade contigo, viver uma vida de comunhão perfeita com os irmãos.
Ó Deus, continue abençoando os nossos irmãos, de maneira que eles possam experimentar cada dia a vontade do Senhor. Amém. E aqui estamos com o coração grato por tudo que o Senhor tem feito e realizado na vida dos nossos irmãos. Amém. Nós pedimos a Ti uma bênção especial a cada um. Fica conosco até o término desse culto, Pai, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Sintam-se abraçados pela Igreja Água da Vida. Amém? Abraço a todos vocês. Em breve estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Chegamos a mais um momento de orar pelas nossas crianças. Mais uma semana vencida. Estamos aqui em quarentena, honrando a Deus com as nossas vidas. Hoje vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nossas crianças, elas sofrem ataques do inimigo todos os dias. Todos os dias o inimigo tenta ceifar a vida de uma criança, todos os dias ele tenta roubar a alegria de uma criança. O mundo é mau, o mundo é muito mau. Só que o versículo que a gente acabou de ler agora, ele fala que todo mundo que fizer mal a um pequenino, a um servo de Deus, está fazendo mal a Jesus. A gente conhece a palavra, a gente sabe que Jesus é a expressão maior de amor que pode existir na face da terra. Jesus é a maior expressão de amor. Mas ele também é justiça. Essa semana aconteceu uma tragédia, né, com uma criança de 10 anos, foi divulgado na mídia, uma criança que foi estrupada e engravidou por conta dessa situação. E a gente percebe como o diabo não brinca de ser diabo, né? Ele usa mesmo pessoas para praticar o mal contra a vida de seres inocentes que são as crianças. Então, assim, eu oro para que esses homens maus tenham a oportunidade de se arrepender, que eles tenham a oportunidade de conhecer a palavra e não praticar mais maldade. E para que Deus continue agindo na vida das nossas crianças, né? Essa vai ser a nossa oração hoje. Vamos orar. Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, sempre te adorando, sempre louvando o Teu nome, engrandecendo, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de tanta maldade que vem acontecendo neste mundo, Deus. Tenha misericórdia desses homens que se deixam ser usados para praticar tais atos, ó Pai, contra seres inocentes, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, te clamamos para que o Senhor continue a cuidar das nossas crianças, ó Pai. Porque eles estão expostos, às vezes na rua, na escola, brincando com um amigo, às vezes até dentro de casa. Tenha misericórdia, Pai. Não permita que nada de tão grave aconteça tão perto de nós, ó Pai. E nem longe, ó Deus. Tenha misericórdia de todas as crianças da face da terra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai aonde nós não podemos ir. Nós cremos que o Senhor tem cuidado delas porque nós podemos ver este cuidado, Pai. E por tudo isso te agradecemos e por tudo isso glorificamos o Teu nome, te dando graça por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos. Quero saudar a toda a Igreja Água da Vida espalhada aí pelo Brasil afora. Sejam bem-vindos também todos os nossos visitantes. Esperamos que esse culto faça muito bem a sua alma e também que esse culto alegre o coração do nosso Deus. Quero convidá-los agora a meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler dos versos 1 ao 7. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 ao 7, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como lidar com o sofrimento. Esse texto aqui narra a história de uma pessoa que sofre, um cego de nascença. A Bíblia não entra em detalhes sobre a história desse homem, não diz nem o seu nome, mas a sua situação trouxe comoção àqueles discípulos que estavam ali com Jesus. Como acontece com todos nós, né? Quando vemos pessoas sofrendo com algum tipo de doença, enfrentando alguma desgraça, nós nos comovemos e procuramos explicação. É natural que nós perguntemos por quê, procuramos saber de quem é a culpa, procuramos saber de onde veio aquilo, e não foi diferente aqui nesse episódio. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus responde: Nem ele pecou, nem os pais. Essa enfermidade é para que se manifeste nele a glória de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o sofrimento não pode ser atribuído a um pecado pessoal. Esse é um problema que nós temos, né? Quando vemos alguém sofrer, a gente já pensa: alguma coisa errada ele fez. Está pagando alguma coisa, está pagando os seus pecados. A gente ouve muito, né, as pessoas dizerem: aqui se faz, aqui se paga. Mas se o cego era de nascença, o que ele poderia ter feito de errado, né? Se ele já nasceu assim, se nós aprendemos na Bíblia que não há uma vida anterior a essa que nós temos, né, que Deus cria uma alma no momento em que há a concepção da sementinha do papai e da mamãe, como que ele teria pecado no ventre materno? O que ele teria feito? Não faz o menor sentido pensar isso. Mas esse é um problema que nós enfrentamos. Quando vemos alguém sofrendo, nós já ficamos com aquela pontinha de desconfiança. Alguma coisa errada deve ter por aí. Então é a primeira coisa que nós precisamos entender. O fato de alguém estar sofrendo não quer dizer que ela tenha feito alguma coisa errada. Nós temos um exemplo bíblico muito interessante sobre isso, que é a história de Jó. Jó, a Bíblia diz lá no livro que leva o seu nome, né, no capítulo 1, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, sobreveio a Jó as piores tragédias que o ser humano pode enfrentar. Ele perdeu seus bens, ele perdeu sua família e ele perdeu sua saúde. E Jó então começou a lamentar sua sorte e alguns amigos vieram consolá-lo. E primeiro vieram 3 amigos, um chamado Elifaz, outro Bildade e outro Zofar. Nós lemos aí no capítulo 2, versículo 11 do livro de Jó. E mais tarde surge um terceiro, um jovem chamado Eliú, lá no capítulo 32, a partir do versículo 1. E o que eles têm em comum? Eles são quase unânimes em dizer para Jó: se você está sofrendo, alguma coisa errada você fez.
que você precisa reconhecer seu erro, confessar seu pecado, se reconciliar com Deus para você poder sair dessa. E Jó o tempo todo diz, mas eu não fiz nada. E de fato ele não tinha feito nada. Jó estava sendo provado, ele não sabia ali no momento, mas para o seu próprio bem. E ele mesmo reconhece isso, né? No capítulo 42 de Jó, que é o último, ele diz, olha, eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Então ele reconhece, foi bom ter passado por isso. Mas o livro de Jó inteirinho são os amigos tentando fazer com que ele confessasse um pecado e Jó defendendo a sua inocência. E nós não podemos de jeito nenhum fazer o papel desses amigos de Jó. O fato de alguém estar sofrendo uma enfermidade, passando por uma crise financeira, um desemprego, uma crise familiar, não nos dá o direito de dizer que é culpa dela, que alguma coisa ela fez de errado e que se ela não tivesse feito alguma coisa errada, isso não estaria acontecendo. Porque o sofrimento não tem essa explicação matemática, não tem essa explicação linear. Neste mundo que nós vivemos, coisas ruins acontecem, até com pessoas boas. Jesus mesmo conta um episódio lá em Lucas, capítulo 13, de 1 a 5, se vocês quiserem abrir, diz assim nesse texto: e naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então o que Jesus está dizendo? Quem passa por uma tragédia, por um sofrimento, ele não merece isso mais do que qualquer outro que não esteja sofrendo. Aqui ele dá 2 exemplos, né, dos galileus que foram massacrados por Pilatos e dos outros sobre os quais caiu a torre de Siloé. Ele diz, vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que os outros? Não eram, vos afirmo. A Bíblia diz que todos pecaram, nós estamos todos na mesma situação diante de Deus. E eu digo para os irmãos, né, se Deus resolvesse punir ou castigar a cada um por seus erros, não teria ninguém vivo na face da terra. Nós vivemos, nos movemos e respiramos pela graça de Deus. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 17, a partir do verso 24. Então, não seja juiz do seu próximo. Quando você vê alguém sofrendo, estenda a mão e ampare. Não queira de maneira nenhuma justificar uma eventual omissão, dizendo ou pensando que aquela pessoa está sofrendo porque deve ter feito alguma coisa para merecer. Porque isso não tem a menor base bíblica. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós não podemos também atribuir o sofrimento a pecados de terceiros. Após perguntar, né, se aquele homem cego tinha pecado, os discípulos perguntaram, ou foram seus pais que pecaram? Eles queriam, de alguma forma, arrumar um culpado, porque na cabeça deles era o seguinte, ninguém sofre à toa. Se está sofrendo, alguém pecou. Se não foi ele, então foram seus pais. E Jesus responde explicitamente as 2 perguntas. Nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Irmãos, é a vida. Sofrimentos acontecem no mundo em que nós vivemos. Nós não podemos culpar nossos pais ou nossos antepassados pelo nosso sofrimento. Há muitas pessoas que acreditam em maldição hereditária, né? Nós não acreditamos nisso de forma nenhuma. Nós não estamos sofrendo porque nossos pais pecaram, nossos avós, nossos antepassados. Porque às vezes tivemos antepassados que tinham escravos, antepassados que foram bandidos, antepassados que foram desonestos.
A Bíblia diz que o filho não leva o pecado do pai e o pai não leva o pecado do filho. Olha o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 18, de 1 a 20. Eu resumi esse texto, vou ler aqui para os irmãos, vocês podem ler a passagem toda aí em casa com calma. Que tendes vós, que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, fizer os meus juízos, andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aqui nós temos duas situações, irmãos. Primeiro, nós às vezes, que somos pais, que somos cristãos, que procuramos viver uma vida aos pés do Senhor, seguindo as orientações da palavra de Deus, às vezes temos filhos que não querem seguir esse caminho. Filhos que às vezes não querem ser cristãos, ou pior, filhos que se enveredam no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da marginalidade. E às vezes o cristão, o crente, fica com um sentimento de culpa. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para o meu filho, para a minha filha estar nessa vida? E eu digo para os irmãos, nós não precisamos nos culpar pelos erros dos nossos filhos. A Bíblia diz que o pai responde pelos seus pecados e o filho responde pelos seus pecados. Nós temos uma missão como pai e mãe, que é educar nossos filhos no caminho do Senhor. Mas eles são pessoas. Eles precisam decidir. E quando chegam na idade da razão, eles vão decidir as suas vidas. Porque, irmãos, todos nós falhamos como pais. Ninguém é perfeito como pai. E nossos filhos, se forem excelentes, serão apesar de nós. Porque todos nós, em algum momento, atrapalhamos nossos filhos. Mas, em compensação, eu creio também que todos nós podemos botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que fez o melhor por seus filhos. Nós podemos dizer, eu não fui perfeito, mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu dei o melhor que eu pude. E, claro, vamos orar por eles, vamos aconselhá-los, vamos estar com eles até o final. Eu lembro que uma vez um conselheiro me perguntou assim, até onde você estaria disposto a ir pela sua filha ou por seu filho? Eu disse, onde fosse necessário. E ele disse, mas e se eles quiserem pular no precipício? Eu disse, a última face que eles verão será a minha. A última coisa que eles verão antes de pular vai ser o meu rosto e a mão estendida, isso não tem a menor dúvida. Porque nós pais temos um amor pelos filhos que é incondicional. Onde eles estiverem, do jeito que eles estiverem, sejam eles quem forem, nós os amamos. Então, a culpa não vai resolver nada. E de outro lado, na condição de filho, não podemos ficar culpando nossos pais pelos nossos fracassos. Eu poderia culpar meu pai por não ter deixado herança para mim, por não ter me dado os estudos que eu precisava, por não ter me ajudado a arrumar um emprego, por não ter cuidado de mim na infância, na adolescência, quando eu passei por muitas dores, sofrimentos. Eu poderia simplesmente sentar no meio-fio, né,
ficar lambendo as feridas, reclamando do meu passado, da pobreza dos meus pais, dos meus antepassados. O que isso ia me ajudar? Não adianta nós ficarmos culpando os pais ou terceiros pelos nossos próprios fracassos. A Bíblia diz que este mundo não distribui as oportunidades de forma equânime. Muitas pessoas têm tempo e oportunidade. Muitas pessoas nunca têm uma oportunidade. Muitas pessoas constroem boas carreiras profissionais, outras não constroem. E às vezes o mais qualificado não consegue chegar onde o outro menos qualificado chegou. Tem pessoas que conseguem construir uma família, outros não conseguem construir uma família. E às vezes esse aqui tem mais condição moral do que aquele outro. Nós não entendemos isso. O mundo perfeito que Deus criou, em um momento ele ficou desigual. E não adianta nós querermos arrumar culpados. O sofrimento não pode ser atribuído ao pecado de uma pessoa individualmente, e o sofrimento não pode ser atribuído também ao pecado de outras pessoas que estejam envolvidas no contexto daquela vida. Porque fazendo isso a gente pode cair no erro terrível. Agora, a resposta de Jesus pode nos trazer também um outro problema. Né? Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais. É para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí a gente pensa então, quer dizer que Deus que quis assim? Não, irmãos. A terceira coisa que eu quero que vocês entendam é que o sofrimento não pode ser atribuído à vontade de Deus. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não nos criou para a morte. Será que nós, em sã consciência, podemos pensar que Deus faria alguém nascer cego, passar por um sofrimento desse para depois chegar e curar e ser glorificado e passar por bonzinho? Como é que Deus faria o mal para depois fazer o bem? Isso é completamente contrário ao caráter do Deus que nós conhecemos na Bíblia. Na nossa região, diz a lenda que havia um político, e quando ia chegando assim a época das eleições, ele era delegado também, e ele dava ordem aos policiais para pegar aí os bebuns na rua, né, dar umas borrachadas neles e colocá-los na cadeia. E os policiais faziam isso, cara. Pela rua pegava lá os que estavam vadiando, bebendo, fazendo arruaça, né, davam uns petelecos e prendiam. Aí no final do dia, assim, anoitecendo, aí o delegado chegava e ia passando nas celas e perguntando, ué rapaz, o que você está fazendo aí? Conheço você, conheço seu pai, conheço sua família. Um policial me pegou aí, me bateu, me botou aqui. Ele falava assim, não, o senhor não vai ficar aí não. E soltava ele, quer dizer, o cara na eleição ainda votava nele ainda, né? Então era literalmente o cara que mandava prender e soltar na cidade. Então, será que Deus seria isso? Deus faria o mal para depois fazer o bem? Deus não faria isso. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. Está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em confusão. O livro do Gênesis narra, no capítulo 3, a queda do homem. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, colocou num lugar maravilhoso, não faltava nada. Deus deu a eles tudo de bom e do melhor. Só colocou um limite, que era a prova de fé, a prova de amor, a prova de fidelidade. Era uma árvore que eles não podiam comer do fruto. Deus diz, pode aproveitar de tudo, mas dessa árvore não pode. Não sabemos por quanto tempo o homem viveu ali, obedecendo ao mandamento de Deus. Mas teve um dia que eles comeram. E Deus, que tinha avisado, muito bem avisado, Deus então executou a sua justiça. Deus havia dito, no dia que vocês pecarem, certamente morrerão. E houve consequência para todos. A Bíblia diz que o homem teve consequência. Olha, do suor do teu rosto ganharás o teu pão, a terra não te será mais propícia. A mulher disse, olha, você vai ter agora filha em meia dores, você vai servir seu marido. A terra também sofreu as consequências. Diz que a terra passou a produzir cardos e abrolhos.
E de lá para cá a coisa vem de mal a pior. Depois dessa grande rebelião, a vida nunca mais foi a mesma nesse planeta. Nós vivemos num mundo de sofrimento. Entrou a morte, entrou a enfermidade, entrou a violência, entrou a imoralidade, entrou a idolatria, entrou tudo de ruim. Nada disso pode ser atribuído a Deus. Isso é consequência da ausência de Deus. Porque nós percebemos que quando Deus entra na história do ser humano, ou na história de uma família, ou de uma comunidade, as coisas mudam da água para o vinho. Porque o Evangelho é o poder transformador de Deus. Onde o Evangelho entra, vidas são transformadas, contextos são transformados. Então, quando Jesus diz assim, olha, isso não é problema do pecado dele, específico, ou dos seus pais. É mais uma oportunidade para se manifestar as obras de Deus. Jesus está dizendo, no meio desse sofrimento todo, dessa loucura toda que se tornou a vida na terra, a graça de Deus ainda se manifesta. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Está escrito no livro das Lamentações de Jeremias. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem mesmo na morte do perverso. Está lá no livro do profeta Ezequiel também, capítulo 18, versículo 33 e capítulo 33, versículo 11. Jesus veio ao mundo exatamente para aliviar o sofrimento da humanidade. Lá em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30, ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João também escreveu no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 10, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele deu a sua vida para que nós não simplesmente sobrevivamos na terra, mas tenhamos vida de qualidade. A vida eterna não é uma quantidade de vida, é uma qualidade de vida. A palavra vida aí é zoe, é vida de Deus, diferente de psique ou de bios, que é vida física. Jesus quer nos colocar em outro patamar. Ele quer nos tirar do sofrimento. Ele quer nos colocar para viver já aqui na terra um pedacinho do céu. Então pense no teu sofrimento como uma oportunidade de Deus demonstrar as suas obras, a sua glória, a sua graça e a sua misericórdia. Se fôssemos analisar friamente à luz da Bíblia, todos nós mereceríamos viver constantemente em sofrimento por causa da nossa rebelião contra Deus. Mas Ele, pela sua graça, resolveu nos amar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer ser nosso amigo, Ele quer ser nosso Pai, Ele quer nos pegar no colo, Ele quer curar nossas feridas do corpo e da alma, e quer aliviar o nosso sofrimento. E não só Deus quer aliviar o nosso sofrimento, quanto Ele quer também fazer de nós instrumentos para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Nós podemos ser úteis nas mãos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas, repartindo o que nós temos, estendendo a mão ao necessitado, socorrendo aos que sofrem. A Bíblia diz que no final dos tempos haveriam dias maus, fome, guerra, terremoto, promiscuidade, famílias divididas. E a igreja está na terra não para aplaudir esses sinais, comemorando a proximidade da volta de Cristo. A igreja está no mundo exatamente para socorrer as vítimas dos terremotos, para dar pão aos famintos, para restaurar famílias, para mudar a vida de pessoas pela pregação do Evangelho.
o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você está sofrendo? Não se martirize. A pior coisa de você culpar a pessoa pelo seu próprio sofrimento é que, além do sofrimento que ela está passando, às vezes físico, material, ela ainda vai ter que passar por um sofrimento emocional, ela vai ter que lidar com a culpa de ser a própria responsável pelo seu sofrimento. Não faça isso. Não se culpe pelo seu próprio sofrimento. Não culpe seus pais, não culpe seus antepassados, não culpe as pessoas. Pense nisso como uma grande oportunidade para Deus entrar na tua vida, manifestar as obras dele na tua vida. Perdoe quem te fez o mal. Abra o seu coração para Deus. Entregue o seu sofrimento nas mãos dele, porque ele há de usar isso também para o teu bem, conforme ele prometeu. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Digno dessa canção, tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte de salvação, só tu és Jesus. Dono da minha vida, só tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra que tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, tu és Senhor. Digno do meu louvor, tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte de salvação, tu és Jesus. Digno desta canção, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra que tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Deus, a nossa vida está firmada no Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
Que bom que você participou com a gente de mais um culto da família Água da Vida. Espero que você tenha sido abençoado com os louvores, com o momento missionário, com o momento de oração pelas crianças, com a mensagem que foi anunciada. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana maravilhosa. Que você seja bem-sucedido em todas as suas iniciativas e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Vamos agradecer a Deus por mais este culto? Feche os teus olhos, coloque o teu pensamento agora em Deus e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por mais este culto que nós realizamos. Pessoas de todos os lugares, de cada parte deste país, ó Deus, esteve reunido com a gente e participando deste culto, ó Deus, que teve o propósito de adorar, exaltar e glorificar o Teu nome. Guarda-nos no Teu amor, Senhor, livra-nos de todo mal. Conceda-nos, ó Deus, uma semana de paz, de esperança e de realizações. Isso eu te peço e desde já eu quero te agradecer. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a família Água da Vida, onde quer que cada um deles esteja neste momento, sobre toda a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu querido. Um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus.